Paz, Senhor queridos, meus prezados irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nós vamos para mais uma lição nossa da revista de escola dominical. A nossa lição hoje que a gente vai abordar é a lição 3, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos abordando o tema do ser humano, né? Na lição 1, nós falamos com vocês sobre a criação do ser humano sobre a ótica da ciência. Na lição 2, a criação do ser humano sobre a ótica bíblica, né? E agora, criada a imagem e semelhança de Deus. Porque no finalzinho da lição 2, se você observar, eu já comecei a linkar essa questão. O que seria ser criado à imagem e semelhança de Deus? Vamos lá. Vou só acertar aqui. Isso. Maravilha. Queridos, então vamos lá. Nós estamos aqui no nosso ambiente virtual. é, da nossa lição 3, ó, criação e imagem e semelhança de Deus. E nós temos aqui o texto áureo nosso, ó, vai dizer o quê? E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aí nós já trabalhamos na aula passada que nós somos criados por Deus, um propósito específico de adorá-lo de forma especial, distintos das demais criaturas que foram criadas pelo poder da palavra, e Deus moldou o ser humano, manufaturou o ser humano, e além disso, ele soprou dentro do ser humano, o que não ocorre com as outras criaturas, tá? E não bastasse isso, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Observe a distinção. Os outros seres, os animais, Deus disse, haja e ouve. O ser humano, Deus moldou, Deus manufaturou o ser humano. Isso não foi suficiente apenas, ele manufaturou, ele soprou dentro do ser humano algo especial, a partícula dele, que é a parte espiritual, mas não apenas isso, ele não apenas soprou dentro do ser humano, ele ainda fez o ser humano à imagem e semelhança, ou seja, com esse sopro ele deu algumas características ao ser humano que só Deus tem. Racionalidade, emocionalidade, e além disso, depois ele chama o homem e a mulher e diz aos dois, ó, dominai sobre a terra, sede o meu representante. Aí está relacionado a outro desdobramento de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, só por conta disso, nós já podemos perceber a distinção entre o homem e os demais seres criados. O ser humano, o homem e a mulher, e os demais seres criados, tá? Porque qual que é a nossa questão, ó? O versículo 6 da nossa leitura bíblica em classe, aqui nós vamos ler leitura bíblica em classe, Gênesis 9, versículo 6. O versículo 6 vai dizer assim, ó: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então Deus diz: olha, você não pode matar, por quê? Porque você está destruindo alguém que eu criei à minha imagem. Então, quem teria autoridade de dar a vida e tirar é o Criador, não você. Então, essa é a questão. Por o homem ter essa característica peculiar de ser a imagem e semelhança de Deus, Deus proíbe o homicídio, entendeu? O homicídio doloso. O homicídio culposo ele é sancionado de outras formas na Bíblia. Mas o doloso, tá? Aquele que a pessoa tem intenção de matar. O culposo é que a pessoa não tomou, ele não teve, ele agiu com negligência, prudência ou imperícia, ou seja, ele não teve os cuidados necessários e provocou a morte de alguém. Esse é o culposo. Doloso é que foi lá e quis matar. Emboscado, matou a pessoa. Doloso. O culposo está dirigindo o carro, velocidade 100 da via, ele vai a 120, 150 e passa em cima de alguém. Matou a pessoa. É culposo. Ele foi o quê? Ele foi imprudente, né? Porque ele excedeu o excesso de velocidade da via. Tá. Mas, professor, e o que seria ser imagem e semelhança de Deus? É aqui que a gente vai trabalhar com isso, ó. Toda vez surge uma pergunta, ó, no grifo nosso aqui, ó, no grifo. Sempre quando eu estiver falando, lendo, eu estou lendo os grifos para ser mais objetivo, que a gente, o nosso plano aqui, que nós falamos já com o pastor Emerson, é justamente dar para vocês uma síntese, né? Então a gente tem que ser objetivo. E aqui no nosso grifo vai dizer assim, ó. Todavia surge uma pergunta, mas qual imagem?
Deus nunca se representou por qualquer imagem. Ele mesmo proíbe que se faça imagem sua. Então, observe. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Tá, nós já lemos o texto aqui, ó. O texto áureo nosso, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E se você continuar, você vai encontrar o versículo falando que é a imagem e semelhança, tá? E aí a pergunta nossa é o quê? Como criar a imagem de Deus se Deus proibiu que alguém fizesse a imagem de Deus? Não sabemos, não existe imagem, não é que nós não sabemos, não existe imagem de Deus. Deus não possui imagem. Como assim, professor? Não, Deus não tem imagem. Qual que é o problema nosso, né? Uma vez eu até brinquei com um amigo meu, falei, quando você vai orar, você representa alguma imagem na sua mente? Aí ele ficou quieto, falei, representa. Então, nós que somos egressos do catolicismo, né? Eu vim, muita gente veio, nem todo mundo veio, né? Mas muita gente que vem é acostumado com um ícone, né? Com uma imagem, com alguma coisa. Então, você vai pedir, você vê um santo, vê alguém lá, você vai relembrar aquilo para você pedir. E aí a gente acaba criando esse costume, né, de ter que criar uma imagem, mentalizar uma imagem divina para pedir algo. Quando na realidade Deus não tem imagem, ele até proíbe que se faça qualquer imagem. Está lá nos 10 mandamentos. Não faça imagem, entendeu? É claro, o Êxodo está dizendo isso. Mas por que que não fazer imagem de Deus? Porque ele não possui imagem. Qualquer imagem que você fizer de Deus, qualquer ícone, qualquer objeto que você fizer para representar Deus, é algo que não é Deus. Entendeu? Essa é a questão. Deus não possui imagem. Como assim, professor? Olha aqui, ó, forma de Deus. Deus é invisível. 1 Timóteo 1,17 está aqui o texto, ó. Nós até cantamos. É, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. Nós cantamos que ele é invisível, está na Bíblia. Timóteo 1,17 vai dizer que Deus é invisível. Está aqui na Bíblia, nós não criamos essa historinha de Deus ser invisível, né? A Bíblia diz isso. E aqui que está o problema, né? Que nós somos aqui em Timóteo 1,17, ó. 1 Timóteo 17 vai dizer para a gente assim, ó. Ora, o Rei eterno e imortal, invisível ao único Deus, ou seja, Deus é invisível. Se você voltar um pouquinho aqui, em Colossenses 1:15, ó, você vai encontrar o mesmo fato, ó. Vai dizer assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Cristo é a imagem do Deus invisível. Bem, nós temos dois versículos que diz que Deus é invisível. Sim. Não apenas isso, ó. Deus é espírito. Professor, e o que é espírito? Vamos lá em João 4:24, que é aquilo que nós lemos na aula passada, no finalzinho. Lembra que já começou a gerar dúvida? Alguém acho que já ficou com dúvida. Peraí, mas se Deus é espírito, o que seria ser a imagem e semelhança, né? João 4:24 diz assim, ó, Deus é espírito. Professor, e o que é espírito? O próprio Senhor Jesus vai nos dar aqui alguns detalhes em Lucas 24:39, que nós também lemos na aula passada. Ele vai dizer assim, ó, desculpa. Vede as minhas mãos, e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai e me vede. O espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, o espírito não tem carne e ossos, peraí. E o que é o espírito? Peraí. O homem é a imagem de Deus. Tá. Deus é invisível. Como que eu me imagem de Deus se Deus é invisível? Peraí, como que o homem é a imagem de Deus se Deus é espírito? Espírito não tem carne, não tem osso. Calma, que eu ainda vou piorar a sua vida. Evangelho de João 1:18, ó, Evangelho de João 1:18, e aí depois a gente vai resolver, só você continuar assistindo, você vai, a gente vai resolver. Evangelho de João 1:18 diz assim, ó, ninguém nunca viu a Deus. Ué, mas como que ninguém nunca viu a Deus? Como nós somos criados à imagem de um Deus que ninguém nunca viu, de um Deus que é espírito, que espírito, a palavra espírito, que diz, vem do grego pneuma e do Antigo Testamento é ruá, quer dizer o quê? Ar. Pastor, o senhor está dizendo que o ar é Deus? Não. Estou dizendo que, como nós não temos uma palavra para definir um Deus invisível, um Deus espiritual, usa-se o termo literalmente ar. Seria Kadosh Ruach, que seria ar santo, né? No hebraico. E no grego seria Hagios Pneuma, que seria ar santo. Então, a palavra pneuma quer dizer ar. Tanto é que quando você tem um problema respiratório, você vai no pneumatologista. Porque você está com problema no seu ar. Os carros que antigamente tinha câmeras, quando tiraram as câmeras, passaram a chamar esses pneus desses carros, só tem ar dentro, de pneumático. A palavra pneuma quer dizer ar. Então, quando nós falamos pneuma, a palavra que nós traduzimos espírito,
do grego pneuma é ar, ar santo, entendeu? Não estou dizendo que o ar seja Deus, mas como não se tinha uma palavra para definir alguém que é intangível, que é espírito e tudo mais, no grego usaram-se ar, ar santo, entendeu? E no hebraico também, tá? Então, se Deus é como se fosse o ar, intangível, intocável, não tem como você pegar, não tem como você tá entendendo? Se Deus é como o ar, se Deus é invisível, o que seria o homem ser a imagem de Deus? Só que para piorar, e ninguém nunca viu a Deus, como que alguém vai especificar qual é a imagem de Deus? Ninguém nunca viu a Deus. Aí você fala assim, professor, mas como que ninguém nunca viu a Deus? Eu lembro um texto lá de Isaías, capítulo 6, e parece que Isaías viu Deus ali. Sim, tá certo, você não tá errado, não. Isaías capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim, ó. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto sublime trono. Peraí, então, ele viu o Senhor sentado sobre o alto sublime trono. Isaías viu. Mas João disse que nunca viu, ninguém nunca viu a Deus. Calma que eu vou piorar a sua vida ainda. Gênesis 12, versículo 7. Olha o que diz aqui. Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: professor, mas como que Deus aparece por Abraão? Como que Isaías viu Deus? E como que João diz no Evangelho de João 1,18? Ninguém nunca viu Deus. Porque diz, ninguém nunca viu a essência de Deus. Que Deus é invisível. Mas o que que então Abraão viu? E o que que Isaías viu? Aquilo que eles chamam de teofania. Teo, Deus, fania, manifestação. Manifestação perceptível de Deus pelos sentidos humanos. Foi uma teofania que Moisés viu ali, a sarça ardendo. Era uma teofania quando vinha a nuvem, a voz de Deus falava. E as pessoas ali ouviam. Então é uma manifestação. Porque você pergunta para o aluno, o que é a teofania? Ele fala, quando Deus se manifesta de forma humana. Também, mas não só isso. A melhor definição é: teofania é quando Deus se manifesta perceptível pelos sentidos humanos. Audição, visão, entendeu? Essa é a questão. Tato, pelos sentidos humanos. Tá? Então, por quê? Porque Deus é invisível, porque Deus é espírito, Deus é intangível. Então, se alguém viu um Deus que é invisível, ele se manifestou dessa forma para que a gente percebesse, para que os personagens do Antigo Testamento percebessem. Isso chama teofania. Para Abraão, para que Abraão percebesse. Então, a forma é uma circunstância que Deus muda a sua forma para que o ser humano possa percebê-lo com os sentidos. Porque sem esses sentidos, nós só conseguimos ter contato com Deus pelo Espírito, tá? Só pelo Espírito. Sem que Deus mude a sua forma espiritual, sem que Deus mude a sua forma espiritual, e uma teofania para que nós possamos captá-lo pelos nossos sentidos, visão, audição, tato, sem que Deus mude essa forma, nós só conseguimos ter contato com Deus por meio do nosso espírito. Não entendi, professor. Então vamos lá em Romanos 8 e 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus fala ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, qual o nosso contato com Deus invisível, espiritual, que é como se fosse o ar, não é o ar, mas como se fosse o ar intangível e tudo mais, pelo Espírito. Nosso Espírito comunica o Espírito de Deus. Por isso que o homem sem Deus, ele é morto espiritualmente. Por estar morto espiritualmente, ele não tem esse contato com Deus, que é invisível. E aí, quando ele aceita Jesus, a Bíblia diz em Efésios 2:1 e 2:5 que ele é vivificado. Em João 3, ele é regenerado. E aí ele nasce de novo e ele passa a ter comunhão com Deus. Porque o Espírito, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Efésios 1:13 fala que o Espírito veio e é a marca de proprietário em nós. Então vem o Espírito de Deus sobre o crente que converteu e aceitou Jesus. Esse Espírito de Deus que está sobre o crente, que também é invisível, intangível, fala com o Espírito do crente. É uma comunicação espiritual. Essa é a forma. Agora, para a gente ter uma comunicação com Deus pelo tato, conseguir ter contato com Deus pelo tato, pela visão e pela audição, apenas, então somente, a chamada teofania. Deus muda a sua essência para que a gente possa ter contato com Deus por meio dos sentidos naturais, tá? Essa é a questão. Então, o que você tem que entender? Como que é a essência de Deus? Invisível, espiritual. Essa é a essência de Deus. E as pessoas que viram Deus no Antigo Testamento? Deus mudou a sua forma para que os homens pudessem ter contato com Deus.
Se Deus não mudasse a sua forma, o contato seria único e exclusivamente por meio do nosso espírito, que recebe a comunicação do Espírito de Deus. Esse é o fato. Espera aí, professor, mas o senhor disse que Deus é espírito, que Deus é invisível. Tá, bacana. Ué, então como é ser a imagem e semelhança de Deus? Deus é incorpóreo, ó. Ó, para imagem e semelhança, os termos originais é tselen, ó, para imagem e semelhança, que pode ser traduzido como imagem e demute, para imagem tselen, né? E demute, que é semelhança. A Torá, olha o que a Torá diz aqui, os judeus, eles tentam explicar isso, porque Deus é invisível, né? É como você explicar um Deus invisível, que não pode fazer imagem dele, ninguém tem imagem de Deus, e como que é? Deus não tem imagem, por isso que ninguém tem imagem de Deus. E aí os judeus vão dar essa explicação aqui, ó. A Torá, em suas notas de rodapé, relatando pensadores judeus, também indica esse sentido. Eles definem a imagem criada por Deus para formar o homem, o que não significa a imagem própria de Deus, pois Deus não tem forma alguma, como está explicado no terceiro dos 13 princípios de Maimônides. Maimônides é quase que o papa ali do pensamento judaico, entendeu? Um dos grandes pensadores judeus. Tem outros, tá? Mas aí ele vai dizer, Deus não tem forma e não tem mesmo. A Bíblia não diz forma. Deus é invisível. Não podia se fazer representação de Deus porque Deus não tinha representação. E o Novo Testamento vem e suplementa isso, dizendo que Deus é invisível. E o Senhor Jesus, por isso que o Senhor Jesus veio e ele é a imagem do Deus invisível. Ele encarnou para nos dar uma representação de Deus. Ele diz: olha para mim que você vê o Pai. Você está entendendo? Por isso que ele veio e encarnou para que a gente pudesse ter um contato, pelo menos com a personalidade divina, tá? Mas observe aqui, ó, o que pensam os judeus sobre o tema? Eles têm duas linhas bem próximas do nosso pensamento. Observe bem. Isso aqui nós estamos tirando da Torá, do judaísmo. E para você ver que essa linha é bem próxima do nosso pensamento e encaixa também com o Novo Testamento. Vai dizer aqui, ó, defendem que o homem, ó, foi criado com uma semelhança espiritual. Esse Nachmanides aqui, que viveu no século, entre final do século décimo segundo e início do século décimo terceiro aqui, ó, 1194, 1270, o Nachmanides aqui, né, ele vai dizer o quê? Que é uma semelhança espiritual. Imagem e semelhança de Deus não é uma semelhança física, porque Deus não tem corpo físico. Deus não tem forma física. Então, professor, o que é a imagem e semelhança de Deus? É uma imagem espiritual, ou seja, quando Deus sopra dentro do homem, dentro do ser humano, aquela partícula, o sopro divino ali foi a parte espiritual, ou seja, essa parte espiritual que Deus tem, nós temos. Por isso que ela é indestrutível, em tese. Por isso que Deus vai aprisionar os rebeldes na eternidade. Por quê? Porque não destrói. Esse é um dos argumentos contra o aniquilismo dos adventistas das testemunhas de Jeová. O aniquilismo é que vai desaparecer, o ímpio vai desaparecer, ser desintegrado, deixar de existir. E não, essa parte é imaterial. Por isso que os anjos, espíritos caídos, maus, anjos, demônios, são aprisionados eternamente. A Bíblia diz isso, tá? E por isso que o ser humano também rebelde é aprisionado eternamente, tá? Esse é o fato. E depois, ó, nessa segunda parte, que eu geralmente aceito a interpretação de Rashi, que é outro pensador, não, Maimônides, Maimônides e o Rashi são pensadores deles, tá? Que entende nessa expressão o privilégio do raciocínio, a capacidade de observar a realidade e deduzir conclusões racionais. Então, observe, Maimônides vem e diz, ó, é a parte espiritual. Já o Hashi vem e diz assim, ó, é a parte emocional, é a parte intelectual e a parte emocional. Você entendeu? Raciocínio. E o Maimônides, ó, o Maimônides vem e diz, ó, não é a forma física. Deus não tem forma física, tá certinho? Deus não tem. O Novo Testamento diz isso, a gente acabou lendo para vocês. Aí vem o Nachmanides, é a natureza espiritual que é ser semelhante a Deus, que é o sopro de Deus, tá certo? Eu acho que também tá certo. Aí vem o Rashi e fala assim: olha, é a natureza racional, o raciocínio, o intelecto, a razão e as emoções. Tá certo? Também entendo que tá certo, tá? E aí, ó, o homem criado em imagem e semelhança de Deus, o homem possui qualidades psicológicas que Deus possui, pensa como Deus. A Bíblia fala: quem conhece a mente do Eterno? Deus é um Deus que pensa, e tanto é que ele fala para que nós ofereçamos a ele um culto racional.
Por que um culto racional, professor? Porque é oferecer um culto com a razão. Deus pensa, Deus é sábio, Deus é extraordinário, Deus é inteligentíssimo. É tudo um superlativo para Deus. Então, essa parte psicológica do pensamento e sentimento, nós temos. Então, isso é ser mais semelhante de Deus, tá? Ó, seria uma capacidade funcional. Alguns dizem assim, olha, não, ó, ser mais semelhante de Deus é uma capacidade funcional, é a função que Deus deu ao homem e à mulher. Quando ele chama o homem e a mulher ali em Gênesis 1, 27, 28, e diz, domine sobre todas as coisas. Então, vocês são minha semelhança, minha mais semelhança, porque vocês são meus representantes na terra. Ou seja, essa questão funcional, a capacidade funcional que Deus deu, o cargo que Deus deu para o homem e para a mulher como gestor da humanidade, seria ser representante de Deus aqui, seria ser a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele chama eles, diz, ó, vou te dar a função para vocês dois. Criei o mundo, estou na mão de vocês, vocês vão gerir isso, e aí vocês vão ser a minha imagem e semelhança. Bacana? Então, esse é o entendimento. Alguns dizem, é uma questão funcional, ser imagem e semelhança de Deus é porque o homem e a mulher recebe de Deus o poder de gerir a terra, e esse poder de gerir a terra é ser representante de Deus e é a imagem dele aqui, representante dele aqui. Outro chega e diz, não, professor, a questão é a seguinte, não, meu irmão, a questão é a seguinte, ser imagem e semelhança de Deus é que nós possuímos intelecto, razão, raciocínio, emoção e espiritualidade como Deus, a parte espiritual. E aí, professor, quem que estaria com a razão, o item 3? Quem defende a imagem e semelhança funcional ou quem defende a imagem e semelhança psicológica e racional? Eu entendo que ambos. Não diverge, entendeu? Porque tudo está relacionado. Primeiro, Deus deu a nós intelecto, emoção, razão? Sim, nós temos. Como Deus tem? Sim. Deus deu a nós uma parte espiritual, como Deus tem? Sim. Alma, alma e o espírito, né? Intelecto, razão, alma, né? Então, ele deu na alma, intelecto, razão? Sim, aquilo que Deus tem. Intelecto e emoção? Sim, que Deus tem. Então, na alma, ele deu intelecto e emoção, que Deus tem. E no espírito, ele deu a parte espiritual. Então, nós recebemos essas duas partículas de Deus? Sim. E aí, nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós temos emoção, intelecto e temos também a parte espiritual que comunica com Deus, tá? E também somos representantes de Deus na Terra? Sim, então nós somos imagem de Deus, por sermos representantes de Deus na Terra. Temos a função de gerir a criação de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a parte espiritual, a partícula espiritual, que nós comunicamos com Deus, como Deus é espírito. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós temos intelecto e emoção, como Deus também tem. Então, observou? Ó, resumindo de novo, ó, somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus pensa, nós pensamos. Porque Deus sente, nós sentimos. Sim? Bacana, nós temos isso na alma. Somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito, e nós temos o nosso espírito que recebemos dele. Então nós temos a parte espiritual. Nesse sentido, também somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus também porque temos uma função de gerir a terra que ele criou. Então somos representantes de Deus aqui. Não é excludente, são suplementares, tá? Mas o que você tem que entender? Não é uma imagem e semelhança física. Isso você tem que fugir. Então é imagem e semelhança física. Por quê, professor? Porque Deus não possui um corpo igual ao nosso, porque Deus é invisível, porque Deus é espírito, porque o espírito não tem carne e osso, porque espírito é como se fosse ar, é intangível. Então não é uma imagem literal, mas sim que nós possuímos atributos que Deus possui: espiritualidade, intelecto, emoção, e além disso, recebemos a função de gerir a terra como representante de Deus. Certinho? Ser a imagem e semelhança de Deus é ter domínio sobre a terra. O domínio, nós perdemos esse domínio. Vou só sintetizar, porque o nosso tempo já está adiantado, mas eu vou sintetizar porque é complexo aqui. Só nesse tópico daria para dar a aula toda, quase. Mas o que acontece? Quando Deus cria o homem, ele transfere o poder de gerir ao homem e à mulher. Os dois, chamou os dois, ele diz lá em Gênesis 1, se você ler o 28, diz, ó, dominai sobre tudo que foi criado. Isso aqui também é essa imagem, a função de domínio. Quando o homem cai, ele transfere esse domínio a Satanás. Por isso que Satanás, lá em Lucas 4, 5 e 6, quando aborda o Senhor Jesus, mostra os reinos do mundo e diz: é tudo meu, me foi dado, eu dou a quem quiser. Mas quem deu? Deus deu a Adão e Eva. E Adão e Eva, quando caíram, se aliaram com Satanás e transferiram essa gestão para Satanás. E ele fica aí, hoje, tendo o poder de gerir esse mundo. Por isso que surgiu o sistema, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno,
em 1 João 5,19, diz que ele é o Deus desse século, em 2 Coríntios 4,4, diz que ele é o príncipe desse mundo tenebroso. Então, esse domínio foi perdido a partir da queda. Nós éramos imagem e semelhança de Deus, e um dos desdobramentos é ser representante de Deus e gestor de Deus na terra. E perdemos esse domínio, infelizmente. E aí, professor, o presente dominante será destruído. Quem é o presente dominante? Satanás. Então, nós transferimos esse domínio para Satanás. Um dos desdobramentos de ser imagem e semelhança de Deus era dominar e gerir a terra, que Deus passou para nós. E nós transferimos para Satanás. Por isso que ele disse que pode entregar para quem ele quiser, que foi entregue a ele, por isso que ele é o Deus desse século, por isso que o mundo jaz no maligno, por isso que ele é o príncipe desse mundo tenebroso. Só que o item 2 vai dizer que o presente dominante será destruído. Sim, quando? No Apocalipse. Eu tenho até uma obra de Apocalipse que eu escrevi, e o subtítulo dela é A Destruição do Presente Sistema. Os flagelos do Apocalipse, se você observar, eles são provocados por quem, professor? Provocados por Deus. É o cordeiro que abre os selos e desencadeia toda aquela sequência dos juízos nos selos, dos juízos nas trombetas, dos juízos nas taças. Por quê? Porque a destruição do presente sistema é aquilo que a gente vê aqui, ó, tá até grifado, na estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor representa todos os governos do mundo e ela é destruída por uma pedra que representa Cristo esmiuçado, ou seja, destrói o presente sistema para implantar o reino de Deus. O domínio será restituído novamente à humanidade na eternidade. Aí nós voltaremos a exercer plenamente, a humanidade vai voltar a exercer plenamente essa questão de ser imagem e semelhança de Deus, dominando toda a criação de Deus e regendo toda a criação de Deus, principalmente a igreja, como herdeiro de Deus. Conclusão: logo podemos concluir que há algo uníssono entre os estudiosos cristãos e judeus. A imagem e semelhança de Deus jamais são em sentido literal, pois o eterno não possui forma física. Então, para concluir, imagem e semelhança de Deus, isso é pacífico, queridos, entre estudiosos judeus e cristãos. Não é em sentido literal. Por quê? Porque Deus proíbe que faça imagem dele, porque não tem imagem. Isso no Antigo Testamento, os 10 mandamentos em Êxodo. Aí você vai lá para o Novo Testamento, Timóteo, Paulo escrevendo Timóteo, diz, Deus é invisível, nós até cantamos isso. Colossenses 1,15, Deus é invisível. João 4,24, Deus é espírito. Lucas 24,39, diz, o espírito não tem carne e osso, é invisível. Peraí, se Deus é invisível, se ninguém nunca viu a Deus, se ninguém pode representar a Deus, então o que é ser imagem e semelhança de Deus? Não é que nós possuímos um corpo igual Deus possui, porque Deus não tem corpo. O que nós temos de Deus? Nós recebemos alguns dos atributos de Deus. Intelecto e emoção, que estão na alma. Espiritualidade, que está no espírito que comunica com Deus. Tá? Intelecto, emoção e espiritualidade. E além disso, passamos a ser regente de Deus e representante na terra. Então exercemos a função de representante de Deus, ou seja, nós somos a imagem dele aqui, porque representamos ele aqui, embora tenhamos perdido um pouco dessa função a partir da queda. Certinho, queridos? Vamos lá. Prezados, eu vou orar por você e por sua família, e que Deus conceda a você um excelente final de semana. Senhor Deus Pai, nós oramos pelos teus filhos, oramos para que Deus os abençoe, para que essa escola dominical deles seja uma bênção de Deus, para que eles aprendam mais e mais, que nós somos criados à imagem e semelhança. Não somos bichos melhorados, temos uma centelha do eterno, pensamos como Deus pensa, embora os seus pensamentos são muito superiores ao nosso. Sentimos como Deus sente, embora os seus sentimentos sejam muito melhores que os nossos. E Deus, nós somos o teu representante na terra. Que possamos entender essa responsabilidade. Que o Senhor nos colocou como gestores, embora tenhamos transmitido esse domínio. O Senhor vai restaurar plenamente tudo isso, Deus, para a glória do teu nome. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana em o nome do Senhor Jesus.